Hoje nessa aula eu vou ensinar vocês a pintarem um porta-pano de prato de MDF. Vamos fazer a pintura country nesta galinha. Vocês podem ver como preparar a peça no vídeo que eu tenho de como preparar a peça. Aqui já está tudo preparado, prontinho para receber as tintas coloridas. Aqui eu gosto de trabalhar com a Gato Preto, porque é uma tinta muito boa, uma cobertura maravilhosa. E a quantidade de demãos que a gente usa é bem menor do que o concorrente. Podemos trabalhar com a tinta decorativa, a acrílica. Eu amo essa tinta, o poder de cobertura dela é muito bom mesmo. Ou podemos trabalhar com a tinta PVA. Então aqui, essa parte, como a cabeça da minha galinha é sobreposta, vamos pintar depois. Essa parte aqui da galinha, que é o fundo, não tem necessidade de eu pintar no vídeo, porque não tem segredo. A minha galinha é toda preta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel ou o rolinho, da forma que vocês acharem melhor, e vou pintar toda essa parte aqui de preto. Só vamos pintar o pezinho dela de amarelo. Vamos pegar esse amarelo gema, é uma tonalidade muito bonita. Eu gosto muito das cores das tintas de MDF, de madeira, da Gato Preto. Tem uma gama de cores muito bonita, né? O pincel para pintar a madeira, já falei para vocês também, sempre pincel de cerda macia. Aí vocês vão definir se vocês querem um pincel mais estreito, mais largo. Esse daqui é o da Condor, referência 441, número 8, para fazer os detalhes menores. Eu tenho esse da Condor também, de cabo vermelho também, tem a cerda bem macia, é excelente também. O pincel, desde que seja cerda macia, tranquilo, pode fazer. Então, como eu falei, não tem muita necessidade essa peça de fundo aqui eu fazer muita coisa, porque a galinha é toda preta. Aqui, o que vamos fazer? Somente essa parte aqui do pezinho dela, que é amarelo. Então, o nosso risco, geralmente, ele não bate com o corte da madeira, porque dificilmente o risco acompanha o corte, né? É difícil a gente conseguir isso. Mas na hora da pintura, nós vamos seguir o corte da madeira, não o risco que foi feito. Então, aqui, ó, a nossa perninha passa aqui, ó, no corte da madeira. Ó, tomando cuidado para não deixar a tinta escorrer aqui na lateral e formar aquele bolo de tinta que vai deixar a sua peça feia. Então, aqui vocês estão vendo? Vou mostrar aqui mais de perto, porque o risco é amarelo e a tinta também é amarela. Aqui, olha. O meu risco aonde passou. O meu risco está ali, só que eu segui o corte da madeira. É isso que tem que ser feito. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos pintar esse pezinho todo, secar. Você pode usar o soprador térmico ou um secador de cabelo que você tiver em casa. Dependendo da cor da tinta, você dá 2 mãos, 3, aí vai variar muito com a cor da tinta. Então, a gente pinta e seca, intercalando, né? Você não pode pintar a segunda demão em cima da tinta molhada. Então, a gente vai fazer essa parte, pintar os pezinhos, pintar a galinha de preto e voltamos com a pintura da cabeça. Aqui, então, vamos pintar o rostinho da nossa galinha. Como essa pintura de fundo não tem muito segredo, eu não vejo, assim, necessidade de estar pintando aqui no vídeo com vocês.
Vamos usar o nosso pincel de cerda macia, pode ser o pincel de sua preferência. E eu vou estar falando para vocês como pintar, porque é muito tranquilo. A crista e o papinho, vamos usar essa tinta acrílica decorativa da Gato Preto no tom vermelho. É uma tonalidade muito bonita. No rostinho dela, vamos usar o salmão. Eu gosto de usar o salmão porque fica aquela tonalidade assim meio rosadinha, dá aquele ar de saúde, né? Na nossa galinha com o rostinho rosadinho. Fica muito interessante. O bico, eu vou utilizar o laranja escuro. Vocês estão vendo que eu amo trabalhar com a tinta acrílica decorativa, né? O poder de cobertura dela é maravilhoso. A parte do olho, a parte branca do olho, você pode estar usando a tinta PVA. Hoje eu tô sem a tinta acrílica decorativa, a branca. Então, você pode estar usando a PVA, a acrílica decorativa ou a própria base para artesanato. Então, você vai pintar essa parte branca. Essa segunda parte, eu vou estar usando esse lilás, que ele é um tom meio azulado e fica muito bonito para pintar os olhos, eu gosto muito dele. Você pode estar usando também o azul country, também fica muito legal. E essa terceira parte do olho aqui pintado de preto. Aqui são as pálpebras da galinha, vamos pintar com o salmão também, né? Então, eu vou só fazer uma prévia aqui para vocês verem como é feito isso. Vocês vão fazer, se precisar de um pincel um pouco mais estreito, vocês pegam um pincel mais estreito. Vocês não podem deixar borrar do outro lado, né? Como eu falei, você vai seguir o corte da madeira e não o risco. O risco é só pra gente se basear para saber aonde vamos pintar. Então, aqui, ó, a gente pega o pincel e vai com muita calma, muita paciência e faz o contorno da nossa galinha aqui, da nossa crista. Aqui, como eu ensinei, pintando para fora, para não sujar a lateral aqui e formar aqueles bolos de tinta na sua madeira, no seu MDF, porque fica feio, fica difícil para tirar. Então, nas laterais, sempre pintando para fora. Aí, aqui, dependendo da cor, você vai dar 2, 3 demãos de tinta. Varia muito de cor para cor. Aí, você pinta a primeira mão, seca, você usa um soprador térmico. Ou, se não tiver o soprador, você usa um secador de cabelo. E vai dando as demãos de tinta intercalando com a secagem, né? Porque você não pode dar a segunda demão em cima da tinta molhada, porque não vai resolver. Então, é dessa forma que a gente vai fazer. Vamos pegar aqui e pintar tudo nas cores que eu falei. Sempre seguindo o contorninho retinho aqui. E depois de tudo pintadinho, eu volto para estar mostrando para vocês como que a gente faz a parte do chanfrado. Aliás, eu tenho um vídeo também que ensina como fazer o chanfrado. Então, é interessante que vocês deem uma olhadinha no vídeo do chanfrado pra gente tá adiantando já essa peça, tá bom? Aqui, então, voltamos com a peça pintada da forma que eu falei. Se vocês precisarem dar uma parada no vídeo para poder ver as cores, né, que eu falei para pintar com as tintas da Gato Preto. Olha que bonita que ficou. Aqui, na parte de trás da galinha, eu pintei de preto, só um pedaço, e fiz a chuva americana com o branco. Lá no meu canal do YouTube, vocês vão achar o vídeo que ensina a fazer chuva americana. Por que eu pintei só um pedacinho? Porque essa peça vai ser colada aqui na galinha, então não tem necessidade de pintar tudo pra cima, né? E da mesma forma, a nossa galinha, eu pintei ela toda de preto, o pezinho de amarelo, da forma que eu indiquei também. E aqui na parte de trás, também fiz pintado de preto com a chuva americana.
Porque dessa forma, a sua peça fica com acabamento bonito na parte de trás. É interessante você trabalhar não só a frente da peça, trabalhar também o fundo, porque isso demonstra, assim, como que eu posso dizer? Fica a peça mais bonita, demonstra que você tem mais carinho pela peça, pelo trabalho, demonstra aquela certa dedicação maior. Então é um acabamento totalmente diferente do que você deixar. Muitas pessoas às vezes deixam sem pintura, outras deixam só com a pinta normal, aquela pintura normal, chapada, sem nada, né? Então fica legal fazer a chuva americana. Dá uma olhadinha no vídeo lá do meu canal da chuva americana para vocês estarem vendo isso. Aqui então, lá no meu canal também tem o vídeo ensinando a fazer o chanfrado na peça, que agora a gente vai fazer o chanfrado nessa peça. Então, vocês assistam o vídeo, como fazer o chanfrado, tem gente que fala sombreado, tem pessoas que falam flotado, é tudo a mesma coisa. Nessa parte aqui da pele, do rostinho dela, nós vamos estar usando a tinta acrílica decorativa cerâmica. O meu vidrinho aqui é um pouco velhinho, hoje em dia as tintas da Gato Preto já é em outro formato, mas a cor permanece a mesma. Então vamos estar usando cerâmica. Nessa parte do bico, do papo e da crista, vamos estar usando a tinta decorativa preta para fazer o chanfrado. Aonde mais? Sim, nós vamos fazer o chanfrado com a tinta cerâmica até aqui na volta do olho aqui vocês podem ver que eu coloquei o meu risco por cima, coloquei o carbono amarelo e risquei novamente para fazer a pálpebra da nossa galinha. Então aqui pelo lado de fora vai tudo ser sombreado com a tinta cerâmica. E aqui também, nessa volta aqui toda, tudo sombreado com cerâmica. A nossa galinha, a parte preta dela, vai ser sombreada de branco. Você pode estar usando a PVA. Como eu falei, você pode estar usando a própria base para artesanato, pode estar usando a tinta acrílica decorativa, pode estar usando qualquer uma para fazer esse sombreado branco. Na parte do pezinho dela, nós vamos sombrear com laranja. Vamos sombrear toda essa parte do pé. E nós vamos fazer esse trabalho todo, eu vou fazer, depois eu mostro para vocês como ficou. E como eu falei com vocês, se tiver necessidade de parar o vídeo para você estar vendo melhor como foi feito o trabalho, para vocês estarem fazendo aí na sua casa, dê uma pausa no vídeo, olhe direitinho, faça da mesma forma. Porque não tem muita necessidade de eu estar fazendo aqui com vocês, porque já tem o vídeo lá específico ensinando a fazer a chuva americana, ensinando a fazer o sombreado. Então, a gente vai agora, nós vamos trabalhar em cima desse sombreado e quando eu terminar eu volto para mostrar para vocês como ficou, tá legal? Então, daqui a pouquinho a gente volta com vocês novamente. Aqui então, como foi dito, eu fiz o sombreado com as cores que eu falei, né? A sombra do lado de cá, porque a sombra sempre fica por baixo, e uma luz branca por cima. A mesma coisa no papinho, a sombra por baixo, em volta, e luz branca por cima, tudo feito com o pincel chanfrado. No bico, eu fiz aquela sombra mais fininha, que eu ensinei no vídeo sobre sombreado. E aqui em volta também do olho, eu fiz o sombreado um pouco menor, fiz o sombreado aqui na pálpebra e a luz por cima e também entrando dentro do olho, também com o pincel chanfrado. Eu tenho uma ferramentazinha que eu uso, que é muito útil na pintura country, que é esse ganchinho.
de pendurar quadro na parede. Ele tá bem velhinho, eu uso bastante. É um pincel usado que eu tinha, que não tava muito bom mais. Eu cortei ele aqui, encaixei o ganchinho para ficar mais fácil de trabalhar. Então, o que eu fiz na narina? Coloco o ganchinho na tinta preta e coloca na madeira. Dessa forma, conseguimos fazer o pontinho preto compridinho e não redondinho, igual é feito com pinta bolinha. E aqui também quero mostrar que na lateral eu pinto da mesma cor do sombreado. Então, aqui a lateral foi sombreado com cerâmica, se não me engano. Aqui na lateral do papinho foi feito a pintura no tom do sombreado preto, né? E aqui também no tom do sombreado preto. A galinha toda com luz branca, conforme tá no risco, ó. Toda no branco, porque ela é toda preta, né? Só que a lateral dela eu fiz preta, ó, porque ela tá toda preta. Se fizesse branco ia ficar um pouco estranho. O pezinho com o sombreado laranja e fiz essas listinhas também, porque a galinha tem, né, no pezinho assim, meio parecendo aquela curvinha assim. Eu fiz também com o pincel chanfrado sombreando. Esse buraquinho aqui é para pendurar nossa peça na parede, porque, como eu falei, é um porta-pano de prato. E na volta aqui, eu pintei no mesmo laranja, que é o mesmo tom do sombreado. Então, dessa forma, nós fizemos a sombra e a luz. Como eu falei, se vocês tiverem necessidade de dar uma parada no vídeo para ver como foi feito essa sombra e essa luz, vocês dão uma parada, faz aí o trabalho de vocês, porque nós vamos ainda continuar. Eu vou fazer alguns alinhavos, vou fazer a parte dos cílios e a terminação dos olhos, que vocês podem ver no vídeo sobre como pintar os olhos, também tem esse vídeo. Então, vou fazer o contorno preto dos olhos, os cílios longos, vou fazer uns alinhavos aqui e vou também colar essa cabeça aqui. Essa cabeça vai ser colada da seguinte forma. Aqui tem essa parte que eu não pintei tudo porque a cabeça ia ser colada, né? Então, aqui, essa parte aqui da cabeça, essa parte baixa aqui da cabeça, vai vir seguindo aqui esse corte da madeira. Então, vamos colar a cabeça aqui nesse sentido aqui, ó. Ela vai ficar dessa forma. E eu colo com a Cascorês rótulo azul, que é uma excelente cola para trabalhar com MDF. Ela cola super bem. Vocês podem estar trabalhando com ela também. Passa a cola por trás da cabeça, né? Passa a cola aqui e espalha bem com o pincel essa cola para ficar bem colado e fixa a cabeça aqui. Então, eu vou terminar agora o acabamento dela e volto para mostrar para vocês. Vamos ver então o que eu fiz aqui. Bom, do jeito que eu falei com vocês, eu colei a cabeça na galinha, tá coladinha, né? Eu fiz os olhinhos, vocês podem ver lá no vídeo de olhinhos, né? Que eu fiz um vídeo pintando os olhinhos. Esses cílios longos, maravilhosos, feito com pincel liner. Essa sobrancelha feita com a minhoquinha, né? Como se fosse uma minhoquinha. As bolinhas, você pode fazer com pinta bolinha ou com cabo do pincel. Aqui eu enchi ela de bolinhas brancas, porque, como eu falei, é uma galinha da Angola, né? Então, o que eu quero ensinar para vocês aqui? Um negócio bem bacana na pintura country. Vamos pegar aqui, ó,
blush de maquiagem mesmo. Eu gosto de usar esse batedorzinho que eu comprei para poder fazer as bochechas. Mas se você não tiver, você pode estar usando esse pincelzinho de blush mesmo, de sombra, né? Você acha ele bem baratinho nas farmácias, e acho que em loja de R$1,99 também encontra. Então aqui vamos deixar a bochechinha da nossa galinha rosadinha. Ela fica mais graciosa. E você fazendo isso com a maquiagem, é bem mais fácil do que na pintura. E você compra no camelô mesmo esses blush baratinho. Você deixa já ele próprio para você trabalhar com seu artesanato. É bem baratinho. Aí ela fica com a bochechinha, não sei se está dando para ver no vídeo. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Não sei se está dando para ver, mas acho que acredito que está dando para ver sim a bochecha dela mais rosinha. Aí vamos pegar a nossa tinta branca da Gato Preto, pode ser como eu falei, a PVA, a acrílica decorativa ou a própria base. E vamos pegar no nosso pinta-bolinha, eu vou pegar o pinta-bolinha número 5 e vamos fazer 2 bolinhas brancas aqui na bochechinha, para dar um charminho a mais na nossa peça. Fica bem bonitinho. Só essas 2 bolinhas estão ótimas. Aqui agora, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver uma posição melhor aqui. Deixar aqui na frente. Essa peça agora vai ser envernizada. Como eu falei, é uma peça de cozinha, é um porta-pano de prato. Então, peças de cozinha geralmente pegam um pouco de gordura. Por isso, eu gosto de usar em peças de cozinha o verniz geral da Gato Preto. Por quê? Esse verniz geral, depois que ele tá bem sequinho, você pode passar uma buchinha com sabão em cima da sua peça. Vamos colocar aí a cada 3, 4 meses para dar uma limpezazinha, para não deixar a gordura acumular. Você passa a buchinha um pouco seca, né, com detergente na sua peça e já passa o paninho úmido por cima e não deixa essa gordura acumular. Por isso que eu gosto de usar esse verniz geral da Gato Preto. Se você usar o verniz geral, você tem que limpar o seu pincel com o thinner, porque o verniz geral, ele é a base de solvente, e você tem que deixar um pincel próprio pro verniz. Você não deve usar o mesmo pincel que você usa no verniz geral para sua pintura. Você separa um pincel, e tem que ser um pincel de pelo macio também, para estar passando. O MDF a gente trabalha sempre com pincel de pelo macio. Então, você deixa um pincel separadinho só para essa finalidade. E o verniz geral, ele dá um brilho maior na peça. Se você não gosta de brilho, você pode estar usando o verniz acrílico da Gato Preto. Ele é um verniz excelente também, porém à base de água. Você pode pintar a sua peça, mas não pode esfregar com a buchinha, como eu falei, do jeito que você pode esfregar usando o verniz geral, porque esse verniz aqui, ele é a base de água, e você limpa o seu pincel com água também. Então, aí vai do seu desejo, da forma com que você gosta. Esse daqui não tem muito brilho, o brilho dele é bem pouquinho. Então, se você não gosta, né, de muito brilho, você pode estar usando o verniz acrílico. Ou você pode estar usando uma cera também, em pasta. Tem várias pessoas que gostam de usar cera. Eu, particularmente, eu gosto muito de brilho, então eu amo usar o verniz geral. Então, eu vou estar envernizando a minha peça, vou colocar os ganchinhos nela, para pendurar o paninho de prato, e depois eu volto para mostrar essa peça pronta para vocês, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta com ela prontinha para vocês. Então, aqui eu voltei para mostrar para vocês a peça pronta,
Como eu falei, envernizada, que eu envernizei com o verniz geral da Gato Preto, porque eu gosto de brilho. Vocês estão vendo que ela tá bem brilhosa. Os ganchinhos, né, que eu falei pra vocês também, que é um porta-pano de prato. E uma dica que eu dou pra vocês, bem legal também, vocês poderiam estar fazendo uma pintura no pano de prato com esse mesmo desenho da galinha, pra poder tá pendurando aqui nesse porta-pano de prato. Então aqui, deixa eu levantar um pouquinho para poder mostrar melhor ela inteira, prontinha. Como eu falei, se vocês não gostarem de brilho, pode estar usando o verniz acrílico da Gato Preto, que aí o brilho fica menor. E assim a gente termina a nossa aula do porta-pano de prato da galinha. Se vocês gostaram dessa aula, dá um curtir aí embaixo pra mim, que eu vou amar saber que vocês gostaram da aula. E a gente se encontra na próxima aula. Qualquer dia eu volto com mais novidades, tudo bem?